E aí, galera, vamos começar mais um programa aqui Investindo na Bolsa, né? Mais um programa semanal aqui, mais uma vez com a presença luxuosa aqui do Matheus Nunes, né? Assessor credenciado da XP. E hoje nós vamos falar, apesar do programa ser Investindo na Bolsa, nesse cenário que está um pouco conturbado, a bolsa está indo, que a gente chama andando de lado, né? Ou seja, ela não sobe nem desce. Naturalmente a gente acaba indo para a renda fixa, que é uma opção que também tem dentro das corretoras, que a galera acha que quando está numa corretora só tá para investir na bolsa, e não é verdade. Você tem as melhores opções aí de fundos, de CDI, de enfim, todos os possíveis papéis aí que o mercado de valores oferece, você tem também dentro da corretora. E hoje nós vamos falar um pouco disso, porque o mercado está andando. A gente trata aqui sempre da perspectiva de como eu sou investidor. Eu sempre estou trazendo o assunto em pauta, o assunto que eu estou vivenciando naquele momento. Essa semana a gente vai falar de renda fixa, porque é até o assunto que nós tratamos ontem particularmente, né? Mais uma vez aí, Matheus Nunes. E aí, Matheus? galera? Então, Rodrigo, você até falou nesse negócio, não. A bolsa está andando de lado, começa a olhar para a renda fixa, mas tem gente que não importa se a bolsa está subindo, se está caindo, está indo para o lado, sempre gosta de investir em renda fixa, entendeu? Então, é importante também comentar nessas alternativas para quem quer ficar um pouco mais tranquilo, nem pisar na bolsa. É verdade, porque normalmente o que acontece? A gente acha que quem está colocando dinheiro em corretora, eu pelo menos tinha essa impressão, te confesso, que quando eu estava para colocar dinheiro na corretora para poder mexer com bolsa. Ainda ontem, para trazer, como eu disse aqui, o meu caso especialmente, eu tenho uma quantia investida no Itaú, e o Matheus ontem me apresentou uma planilha sobre as diferenças do CDI simples, né? Ou seja, todo mundo aí que tem um dinheiro guardado aí está no CDI. E os dados que ele me apresentou ontem das opções de CDI que a gente tem dentro das corretoras, em especial a XP, os números são bem importantes, né, Matheus? Vamos falar um pouco das diferenças, assim, como é que é, qual que é a diferença, ou se não tem diferença nenhuma, como é que é? Explica um pouco isso para a turma. Até complementando isso que você falou de relação à corretora, é só investimento em bolsa, né? Anteriormente, realmente era assim. Mas com o passar do tempo, as corretoras elas passaram a distribuir tanto fundos de investimento quanto papéis de renda fixa. Hoje em dia até previdência está envolvida no meio. Então, hoje em dia quando você fala em corretora, como é por exemplo a XP aí, você está falando na verdade de plataformas abertas de investimentos que você vai ter acesso a basicamente qualquer produto do mercado financeiro. Fundo de investimento, renda fixa, ações. Então você encontra tudo isso aí hoje nessas corretoras, entendeu? Tá. Basicamente é o seguinte, o que aconteceu? Por exemplo, eu anteriormente já até te falei, já tinha comprado uma vez a ação da Petrobras lá em 2008, foi até bom, tinha ganhado um dinheirinho, mas tudo através do banco. Então, o que acontece? Qual que é a vantagem? Para eu que estou dando o meu exemplo aqui, a vantagem de eu estar com meu dinheiro no CDI, eu ainda tenho uma parte no banco, mas eu estando com dinheiro na corretora, o que eu faço? Por exemplo, o dia que eu quero entrar, igual segunda-feira, né? Sexta-feira eu comprei Petrobras, foi até, você viu como é que foi bom? Sim. Ganhei um dinheirinho em Petrobras de sexta para segunda, né? Ou seja, pagou o final de semana aí, uns 2, 3 meses de final de semana. Eu comprei na sexta-feira, então na sexta-feira eu tirei meu dinheiro do CDI, né? Na verdade eu nem tirei na sexta, né? Eu comprei, porque você tem 2 dias para pagar. Eu comprei a ação da Petrobras na sexta-feira, na segunda-feira eu tirei meu dinheiro do CDI, porque demora 2 dias para poder cair, né? Para poder pagar as ações, e para cair também quer D mais 2, que é um negócio que nós vamos explicar para a turma o que é. E em seguida voltei com dinheiro para o CDI. Então, ou seja, você fica com dinheiro no CDI, à medida que você sente que existe uma oportunidade no mercado de ações, no meu caso, né? Eu vou e coloco o dinheiro tiro o dinheiro do CDI, volto para a bolsa, tiro da bolsa, volto para o CDI. Então, acaba que eu não fico com dinheiro parado, que era o que estava acontecendo comigo no começo, né? Você até me orientou que eu tinha colocado uma quantia para investir e estava com dinheiro parado na conta, né? Fala um pouco sobre isso aí. Então, você até comentou aí, né, Rodrigo, essa questão do prazo desse CDI que você falou que tinha. Isso acaba que é um dos principais fatores aí para determinar a rentabilidade desses fundos de investimentos, né? Você então, ao investir em um fundo de investimento de renda fixa que tem uma rentabilidade aí atrelada ao CDI, normalmente, quanto menor a liquidez dele, maior vai ser a rentabilidade. Então, normalmente um fundo de investimento aí atrelado ao CDI que tem uma liquidez no mesmo dia, isso é uma liquidez em D mais 0, você pede resgate hoje mesmo o dinheiro está na sua conta, provavelmente ele vai ter uma rentabilidade aí um pouco menor
do que um fundo aí de renda fixa que tem um prazo um pouco maior, por exemplo, de D+1. Tá, entendeu? eu vou até te interromper, a gente vai continuar nisso, mas só para explicar para a turma, para quem não sabe, porque a gente chega, eu custei até entender essa linguagem de banco. Vocês já devem ter ouvido aí, quem está no CDI aí, já deve ter ouvido a história de gerente falando, não, eu te pago 98% CDI, 97% CDI. Eu quero explicar primeiro como é que funciona isso para as pessoas compreenderem. Então, quem já investiu dinheiro no CDI já ouviu essa narrativa já. Ah, aqui o banco, nosso CDI está pagando 95, 94, 97. Aí explica para a turma o que é isso, que é uma linguagem muito comum, que quem está começando a investir não entende o que significa 97, 95, 110, 120. Explica para a turma. Bora lá então. Normalmente a gente usa aí o CDI como balizador do mercado aí para determinar o quanto que o investimento está rendendo, entendeu? Como a taxa de juros do país está sempre mudando, a economia do país está mudando, acaba que a rentabilidade dos investimentos muda. Então, para você comparar normalmente se seu investimento está rendendo bem, se está rendendo mal, se está rendendo muito ou não, a gente utiliza aí essa média do mercado que a gente chama de CDI. O CDI é basicamente igual à taxa Selic, é basicamente igual aí à taxa de juros do país. Sim. Se a gente fala que o investimento está rendendo 100% do CDI, é porque ele está rendendo aí basicamente igual ao CDI. Ele está rendendo basicamente igual à taxa de juros do país. Se o investimento está rendendo 90% do CDI, ele está rendendo em menos do que o CDI. Ele está rendendo 0,9. Se o CDI está dando R$1.000, a pessoa, se der 0,90 do CDI, vai ganhar 900 Isso, em vez de 1.000. Exatamente. Exatamente. Então a gente compara aí a rentabilidade dos investimentos com o CDI, entendeu? E quando o Rodrigo fala que fundo de investimento CDI, ele está se referindo aos fundos de investimento aí que rendem em valores aí próximos aí ao CDI, 110% do CDI, 100% do CDI, que são esses fundos de renda fixa. Aquela tabela que você me mandou tinha até de 120, né? 120% CDI, né? Eu vi um lá que tava, tem até a tabela aqui. Isso. Ela mostrando então aí o que eu cheguei, que eu mostrei na verdade foi aí justamente essas diferenças de rentabilidade, né? Se você tiver um investimento que rende 120%, é 20% CDI, a mais do que o CDI, do que o investimento a mais normal. do que o investimento normal. Então é muito importante a gente olhar isso, porque na maioria dos casos, por exemplo, mesmo os bancos bons, mesmo as contas que têm um volume significativo, normalmente o CDI de banco paga um pouco a menos, né? Eu não sei nem porquê. Eu acho que isso a médio prazo vai até mudar, porque a galera está migrando para as corretoras. Eu acho que em função disso também, né? Tem alguns motivos aí para o CDI de banco render menos. Primeiro é que, normalmente, nos fundos mais tradicionais, digamos assim, os chamados fundos DI, que são os fundos de investimentos em renda fixa e mais simples, que investem no Tesouro Selic, eles podem ter uma taxa de administração muito alta nos bancos, o que vai acabar aí corroendo a rentabilidade aí do cliente. Entendeu? Mas, por outro lado, mesmo que esse fundo DI não tenha nenhuma taxa de administração, investindo somente nesse fundo DI mais simples de todo, que muitas vezes é oferecido pelos bancos, você não consegue sair ali do 100% do CDI. Normalmente, o máximo é 100%. Isso, o que eles fazem então é colocar algum elemento extra nesse fundo de investimento de renda fixa, por exemplo, um pouco de CDB, que é um outro produto aí, que são emitidos aí pelos bancos, junto com aquele Tesouro Selic, que é uma dívida aí do governo, para aumentar um pouco a rentabilidade, entendeu? Ou até mesmo... Mas normalmente nunca passam de 100%. Normalmente... Não. Quando você... Eu nunca vi, mesmo no meu lá, na condição que eu tenho dentro do banco, eu nunca peguei então, 100%. Aquele que você tem no banco, por exemplo, é um fundo de investimento que ele só investe em Tesouro Selic, basicamente. Aquele entendeu? que eu tenho. Então por isso eu que a tenho dois lá, tem um que é menor, um outro que é maior, e eu tinha um CDB também, você lembra? Então, lembra, isso é mais antigo. Basicamente esses dois que você tem são iguais, e basicamente os dois eu investia em Tesouro Selic, entendeu? Quando você coloca uma pequena parte da sua carteira em algum produto que vai ter uma rentabilidade aí
um pouco maior, aí você consegue aumentar a rentabilidade do fundo. Do fundo de maneira global. Então, só para poder fazer um resumo do que nós vemos aqui até agora. Mesmo para quem não está querendo investir em ações, enfim, não está querendo arriscar de nenhuma forma, vale a pena você dar uma avaliada quanto que o seu CDI, quanto que lá, na hora que chegar no seu gerente, você vai perguntar para ele, e aí, esse CDI meu está pagando quantos por cento do CDI? Vai ficar surpreso com você, entendeu? Já vai ser uma... Pô, esse cara tá andando se informando aí. Você vai perceber naturalmente que o seu banco paga menos. Que é exatamente o caso meu dessa semana, por isso nós estamos tratando desse programa. No meu caso específico, se você parar para pensar, esse fundo que eu vou transferir o recurso para ele vai me pagar 20% a mais no ano, né, do que eu ganharia. Então, por exemplo, digamos que eu fosse ganhar R$1.000, eu vou ganhar alguma coisa perto de 20% a mais do que eu estou ganhando, porque eu estou recebendo 98%, 97%, não sei, né, Matheus? Isso. Então vamos pensar, se ele der alguma coisa de 118, 120, eu vou ganhar 20% a mais. Então é um número significativo para você poder avaliar isso. Tem alguns poréns aí, um porém específico, que é a questão do resgate, que é o que você começou a falar naquele começo. Então, é por isso que é importante agora você voltar na história. Por quê? Só para dar a introdução para você. No banco convencional, por exemplo, você deixa o dinheiro no CDI. Aí, se você quiser, sei lá, você comprou alguma coisa no dia seguinte, de manhã você vai e resgata, ele resgata na hora, né? E você faz a compra. Você utiliza aquele dinheiro. Os melhores investimentos em CDI têm um prazo um pouco maior. Explica para a turma exatamente o que é essa história do D, como é que funciona o D, e aí essa variável desses 20% relacionada aos 30 dias. Então, os investimentos, eles buscam aí aumentar o prazo para resgate, dessa forma eles conseguem entregar um retorno maior. Então, por exemplo, alguns investimentos, esse que o Rodrigo está comentando, você pede o resgate hoje, ele cai na sua conta daqui a 30 dias, no caso, vários fundos no mercado são os assim. que pagam melhor, né? Isso também acontece porque a composição da carteira e desses fundos é um pouco diferente da composição do fundo dos bancos, entendeu? Além de ter uma parte em Tesouro Selic, por exemplo, que é o CDI, o DI, eles têm também alguns outros ativos na carteira, como por exemplo CDB, que é o papel que você comentou aí que você até tinha, tem também aí papéis de crédito privado, entendeu? Isso vai fazer que a carteira tenha uma rentabilidade além, entendeu? Interessante quando você busca algum fundo como esse de renda fixa, que tem uma rentabilidade um pouco aí superior a de um fundo do banco, por exemplo, eu olhar a composição aí da carteira, ver em que ele está investindo, entendeu? Ver quais são os produtos dentro da carteira de investimento. Dentro daquele fundo, né? Isso, normalmente você vai ver que vai ter uma principal parte aí, ou metade, vai estar investido no próprio Tesouro Selic e outra parte vai estar em outros produtos de renda fixa, mas sejam produtos de crédito privado, CDBs, FDICs, pode ter um pouco de outras coisas que é justamente o que vai fazer com que o fundo precise ter um prazo um pouco maior e fazer com que ele tenha aí uma rentabilidade até 20% superior. E, por exemplo, se nesse tipo de fundo que você tem um prazo maior, alguns fundos são até isentos aí de imposto de renda, entendeu? Mas o resultado acaba sendo somente esses 20% a mais, né? Como assim? Por exemplo, quando a gente está falando em 100% CDI e 120, quando você fala que ele não tem imposto de renda, ele não vai dar mais do que 120, ele dá os 120 já. Não, falando de outro caso, entendeu? Até esquece esse primeiro exemplo que a gente tinha comentado, falando um pouco mais dessas possibilidades aí de investimentos em fundos de renda fixa. Existem fundos de renda fixa que têm uma carteira que investem em produtos isentos de imposto de renda. Esses fundos de renda fixa que investem em produtos isentos de imposto de renda, por exemplo, debêntures incentivadas, vão ser fundos de investimentos em renda fixa que não vão precisar pagar imposto de renda. Então, por exemplo, se você tem um fundo de investimento isento de imposto de renda, que tem uma rentabilidade igual ao seu fundo de investimento que paga imposto de renda, mesmo que um fundo renda só 100% do CDI, mas seja isento de imposto de renda, nesse caso ele já vai ter uma rentabilidade aí superior. Então, recapitulando aqui o que nós estamos falando nesse programa todo, para quem ainda não conhece essa linguagem própria do mercado financeiro. A nossa sugestão aqui, a minha sugestão, eu enquanto investidor, que é o que eu estou fazendo,
fiquei durante, sei lá, 10 anos, 20 anos, aí, investindo em CDI dentro do próprio banco. Eu percebi que o banco tinha esse CDI que pagava só R$ 97,98 e eu passei esse recurso para a corretora, onde eu estou conseguindo receber 120, 115, estou conseguindo receber não, né? Vou começar a receber, né? Matheus que me orientou para isso. Então o que ocorre é o seguinte, aí tem algumas questões que eu levantei, que eu vou trazer também aqui, que eu acho que é importante, mas só para terminar de recapitular. Então, quando a gente fala, eu comecei a falar, no banco você faz o resgate CDI e ele cai na hora. Então, você vai ver uma linguagenzinha quando você começar a investir nesses fundos, que é o D1, D0. D0, não tem dia zero, né? Como se não tivesse D mais 1, né? O dia mais 1, o dia mais 2, dia mais 3. Então, o que significa que se você fizer o resgate hoje, só daqui 2 dias que esse dinheiro cai na sua conta. O que eu vou fazer, para você poder entender? Eu vou pegar parte do meu capital, porque eu não consigo gerar o capital todo, então eu vou pegar parte desse capital e vou colocar, vamos pensar 50%, num fundo que me paga 120 e que eu consigo resgatar ele, por exemplo, a partir do momento que eu precisar, com 30 dias. E vou deixar parte os outros 50% no investimento, porque eu gosto sempre, quando pinto um negócio, pinto um imóvel, um carro ou qualquer outra coisa, eu sempre compro para poder tentar ganhar um dinheirinho. Então eu preciso também de liquidez. Então, mas é importante você ter essa opção de ter uma parte desse recurso num CDI que que demora 30 dias para resgatar, mas em contrapartida você vai poder ganhar até 20% a mais. Então, a nossa linguagem aqui é o seguinte, entender o que funciona esse D, entender que funciona essa linguagem de 100% CDI, 105% CDI, 120%, que significa exatamente essa diferença do valor do percentual do CDI. Inicialmente você estava com todo o seu dinheiro aí em investimentos D mais zero, né? Que você poderia tirar todo o seu patrimônio no mesmo dia. Então eu até comentei com você. Se você, por exemplo, diminuir essa liquidez para D mais 1, você pede o resgate hoje, o dinheiro cai na sua conta amanhã, já consegue aumentar um pouco aí a rentabilidade. Entendi. Gradativamente, quando você vai aumentando o prazo, você vai tendo uma rentabilidade melhor. Se aumenta para 30 dias, você consegue aumentar ainda mais aí a rentabilidade dos investimentos. E a gente não precisa, ou pelo menos na maioria esmagadora dos casos, ninguém precisa aí deixar 100% do patrimônio para resgate imediato. Não tem imóvel que você vai comprar, não tem carro que você vai comprar, você vai precisar gastar todo o seu patrimônio no mesmo dia. Na maioria dos casos, você vai poder esperar 1 dia ou 2 dias para levantar o dinheiro, entendeu? Entendi. Agora sim, até trazendo um assunto que eu li ontem na Infomoney, falando que, ontem, segunda-feira, falando que esse ano, né, de 2019, o Tesouro Direto está pagando mais do que o CDI um pouco. Explica o que é que está acontecendo, como é que é, se isso é uma coisa que perdura, que o Tesouro Direto está sendo mais rentável até agora, considerando 2019, do que o CDI. Saiu isso na capa da Infomoney lá. Eu achei interessante isso, que a taxa de retorno dele está um pouco maior do que o do CDI. Mas explica como é que funciona, que também é uma opção de investimento. E só como é que é a liquidez do Tesouro Direto, que eu vejo isso na cabeça. Agora a gente está fugindo até do assunto, mas é legal. O Tesouro Direto ele tem a liquidez aí em D mais 1, entendeu? D mais 1? Isso, tem 3, eles são investimentos de longo prazo, são dívidas do governo que são bem longas, entendeu? Mas você consegue sair desse papel de forma antecipada em 1 dia. Então você pede o resgate hoje, você recebe o dinheiro amanhã. Normalmente você tem aí 3 principais tipos de tesouro direto, que vai ser um tesouro direto atrelado a Selic, um tesouro direto atrelado à inflação e um tesouro direto pré-fixado. Para isso que você está falando agora, acho que só faz mais sentido comentar do Tesouro Selic. Porque eu lembrei agora, peguei de surpresa. Eu fiquei de surpresa. O Tesouro Selic, ele está atrelado aí a Selic, entendeu? Como eu falei há poucos minutos atrás, Selic e CDI é mais ou menos aí a mesma coisa, entendeu? Mas tem uma pequena diferença entre eles. Por exemplo, hoje a Selic é 6,5 e o CDI é 6,4. Então tem uma pequena diferença aí no meio. É 6,5 e 6,4? A gente fala que é a mesma coisa porque é quase igual. Quase igual. Mas então o Tesouro Selic, diferentemente de um CDB, ele vai estar atrelado aí a Selic, que é 6,5. O CDB ele vai estar atrelado aí ao CDI, que é 6,4. Então, normalmente, qual que vai ser a rentabilidade do Tesouro Direto? Vai ser Selic mais 0,02. Então, seria 6,5 mais 0,02. Um CDB que está pagando 100% do CDI vai render, então, 6,4. Exatamente isso.
Uhum. Porque Então, eu vi acho que é por isso que eles colocaram. Mas eles não estão considerando esses que, por exemplo, que pagam 120. Então, esses CDI que pagam 120 são melhores que o Tesouro Direto, na verdade. Porque, na verdade, esses você está falando CDIs que pagam 120, na verdade, são fundos de investimentos de renda fixa, né, que vão ter uma rentabilidade aí atreladas ao CDI. Então, na verdade, o investimento não é em CDI, no caso. O CDI vai ser um indexador da referência. Então, a gente fala que é um CDI porque está rendendo alguma coisa próximo aí, um múltiplo do CDI, entendeu? Entendi. Na verdade, o CDI em si, ele não é um investimento acessível para pessoas físicas. O CDI, ele é de fato até um investimento que um banco faz para outro banco. Isso acaba que é utilizado como a média do mercado. O CDI é um certificado de depósito aí interbancário, que é basicamente quando um banco empresta dinheiro para outro banco por um dia. Então, é assim que surge esse valor do CDI. É a média de qual foi a taxa cobrada entre os bancos durante um dia para eles emprestarem dinheiro entre eles. De vez em quando o Itaú tá precisando de dinheiro um dia, ele pega emprestado com o Bradesco cobra uma pequena taxa aí, eles calculam a média desse mercado, e isso aí é o que é o CDI, entendeu? Entendi, esse mercado entre os bancos que dá origem a esse valor do CDI. Então, não é um investimento acessível para a pessoa física, mas é um balizador aí de mercado. Tá. A gente está chegando no final do nosso programa. Eu fico tentando, às vezes, fazer as traduções pitorescas aqui, porque é um mercado, para quem é novo nisso aí, para quem está vendo o nosso programa, inclusive assistam os outros programas, assinem o nosso canal, dê um likezinho aí, porque é o seguinte, tem uma linguagem muito própria do mercado financeiro. Sim. E o seguinte, não tem como, uma coisa que eu ouvi falar uma vez que é verdade, não tem como você ter ou ser alguma coisa sem conhecer um pouco dela. Por exemplo, não tem como você ser médico sem fazer medicina, não tem como você ser jogador de futebol sem saber jogar bola. E o mesmo eu te falo, não tem como você ter dinheiro se você não souber um pouco dessa linguagem. Então é importante você que tem um pouco de dinheiro, que quer preservar ele, começar a assistir esses nossos programas e estar entendendo, tentando, estudando em paralelo, é claro, também, para você estar entendendo como é que funciona essas coisas. Questionar o seu gerente, exatamente, poder questionar o seu assessor de investimento. Sim, porque senão o que acontece? Eu mesmo, um período longo, na verdade não é nem por desinformação, é porque eu estava muito focado nas minhas empresas e tudo, e larguei esse dinheiro num CDI convencional durante muitos anos, 10, 20 anos. Eu sempre já falei, até nos meus programas pessoais aí, que eu sempre guardei dinheiro e tal, sempre tive um comportamento assim. Então eu acho que é importante você se dar conta, ainda que você tenha 10, 20, 5 mil reais para investir, né? Hoje em dia você abre uma conta em qualquer corretora, não só na XP, sem custo nenhum, e você tem acesso a esses produtos. É muito importante que você comece a perceber as diferenças que existem nesses papéis, nesse CDI de banco, nesse CDI das corretoras, para que você possa, imagine, por exemplo, você remunerando 20% a mais por ano. Em 5 anos você tem um ano a mais, não é? De investimento. Então, ou seja, é uma coisa que é significativa. Vamos parar para pensar que você está ganhando aí 10 mil por ano, em 5 anos você vai ter ganhado 10 mil a mais. Então é muito importante que você comece a perceber, não, isso que eles estão falando é muito difícil, eu não entendo, o Matheus tem uma linguagem assim assada. À medida do possível, a gente vai estar tentando simplificar isso aqui para vocês, mas é importante que você busque informação para preservar o seu dinheiro, principalmente contra a inflação, né? Na verdade, até juros sobre juros, né? Sim. A coisa fica ainda pior, né? Dá mais do que esse um ano a cada 5 anos, né, de rentabilidade. Então é isso, assim, a palavrinha final aí, Matheus, para tudo. Então, eu acho que como o Rodrigo falou aqui, né, é importante você entender aí esses conceitos aí básicos, por exemplo, o que é o CDI, o que é um CDB, que assim você consegue buscar alguma coisa melhor do que o que você tem na poupança em algum produto de banco, entendeu? Só de você perguntar para o seu gerente quanto que está rendendo minha aplicação, só de você falar em CDI, certamente ele já vai ficar um pouco incomodado e provavelmente pode oferecer algum produto melhor, entendeu? É que eu disse uma vez isso num programa interessante. Às vezes o simples fato, aconteceu isso comigo pessoalmente, até aquelas histórias de subir de categoria de banco e tal, na verdade quando eu fiquei por anos no banco, eu sou um cara que por exemplo, eu tenho conta no Itaú desde 93, então ou seja, eu sou um cliente de longa data do Itaú.
nunca tiveram esse tipo de conversa comigo. Viu que eu estava buscando novas possibilidades, os produtos que atendem mais ao meu interesse foram apresentados. Enquanto eu deixei lá quietinho, porque enquanto mais você deixa esse dinheiro dando menor rentabilidade para você, o banco vai ficar agradecido, né? Você não está perguntando, então se você não está pedindo. Então, assim, é importante, mesmo que você tenha, né, a gente às vezes vê falando aqui de valores, o pessoal, eu não tenho dinheiro para mexer com isso. Tem sim. A partir de R$100, R$1.000 tem investimento que você pode fazer. O Tesouro Direto que você comentou aí, né, Rodrigo? Tesouro Direto a partir de R$30 aí, você já consegue investir nele. Isso é até um dos motivos aí para ele ser um investimento tão interessante, porque derruba aquele argumento de que não, precisa ter muito dinheiro aí para melhorar a rentabilidade. E o que a gente precisa fazer é perceber que o dinheiro é taxa e tempo, não é isso, Matheus? Gente, nós vamos ficar por aqui. Grande abraço para vocês. Curta o nosso canal aí, assine o nosso canal, dê um like aí, assista os nossos outros programas, assim, que a gente está sempre falando, eu estou sempre trazendo assuntos e dificuldades que eu estou vivendo, que o Matheus tem me ajudado aí. Semana que vem nós vamos estar de volta. E é isso aí, valeu, obrigado aí por assistir mais uma vez. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal, clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!